Bem-vindos à 10ª temporada do Alumni Mundos. Na série Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, em diferentes áreas e contextos, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. Antes de começarmos esta primeira entrevista, não posso deixar de mencionar a Joana Guedes Pinto, que conduziu com grande qualidade e dedicação as entrevistas das temporadas anteriores. Por motivos profissionais, a Joana deixou a equipa do Alumni Mundos, mas continua a ser uma parte fundamental da história deste projeto, que criou em conjunto com o Albino Oliveira, que está na produção deste podcast, e comigo, Nuno Reis, que passa a assumir a condução das entrevistas. Obrigado, Joana, pelo teu trabalho excepcional realizado ao longo dos últimos 5 anos. A nossa primeira convidada da série Agentes de Mudança é Alice Vasconcelos, a quem chamam Alice da Montanha. Antiga estudante da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, artista, herbalista e estudante de naturopatia, a Alice já viveu numa floresta e vive hoje no meio das montanhas, onde estuda e ensina sobre o poder das plantas. É também mãe e mulher, identidades que assume com orgulho e que atravessam o seu percurso pessoal e profissional. Nos últimos anos tem procurado reconectar-se com a terra, resgatando saberes e práticas ancestrais numa perspectiva profundamente transformadora e consciente. Vamos conhecê-la melhor. Olá Alice, muito bem-vinda ao Alumni Mundos. Olá, bom dia e bem-aja pelo convite. Muito obrigado. Alice, pode contar-nos o que a levou a escolher a área das artes e em particular a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto? Sim, na realidade é uma história assim mais ou menos engraçada porque o meu sonho era ser médica. Eu queria ser médica e até houve uma altura no 5º ano que chorei porque não tive tudo 5 e eu queria ir para a medicina, então tinha que ter tudo 5, foi muito engraçado. Só que depois houve uma transformação, não sei bem o que, não é? Na altura da adolescência, e eu comecei a interessar-me pelo desenho e pela expressão. Mas na realidade, eu também sempre tive esta coisa. Eu fazia as roupas para as minhas bonecas, desenhava imenso, pintava, gostava de fazer tudo o que fosse com as mãos. E pronto, só que aquilo foi um choque, não é? Até para os meus pais, que já tinham aquela ideia, não é? Que eu ia para a medicina. Não é? Se bem que eu acabei por ir lá ter na mesma, mas na parte da medicina natural, não é? E então, pronto, comecei a interessar-me por isso e decidi, e o meu sonho era mesmo ir para as Belas Artes do Porto, eu queria mesmo, e assim foi. Pois, fiz design de comunicação, o curso de secundário, mas eu queria mesmo era artes plásticas, porque eu estava muito na esperança da liberdade de expressão, não é? De eu me poder expressar e de poder utilizar a arte como uma ferramenta de comunicação também, não é? Sim, muito bem. E como é que recorda a sua experiência académica na Universidade do Porto? De que é que sente saudades? Olha, do Jardim das Belas Artes. Do Jardim das Belas Artes, que é um belíssimo jardim. Das Belas Artes, que era assim o meu lugar preferido, e dos meus colegas. Eu lembro-me até no primeiro ano, nas aulas de pintura, nós pedíamos autorização para vir pintar cá para fora. E tivemos a professora Marta Bernardes, na altura, que nos permitia isso. E acho que aquele jardim, assim, é um oásis aqui no meio da cidade, não é? E para mim foi um privilégio poder estudar lá, muito por causa do jardim também, mas também de todo, ou seja, do que nós tínhamos lá dentro da faculdade, que depois uma pessoa até só se apercebe que era muito quando sai, não é? Porque queríamos trabalhar pedra, trabalhávamos pedra, queríamos trabalhar cerâmica, trabalhávamos cerâmica, tínhamos os ateliês que não eram perfeitos, mas que ainda assim era um espaço de trabalho muito importante, que eu ainda por cima eu fiz escultura. Quando uma pessoa sai de lá, fica mais difícil voltar a ter aquelas condições. Então sinto saudades disso, do jardim e das condições todas, da ajuda entre colegas, muitos até dos auxiliares que estavam sempre lá prontos para nos ajudar, e guardo isso com muito carinho. Mas não foi aí que já encontrou essa ligação à natureza? Já vinha? Foi, sim, na realidade já era a minha temática. Eu, sem saber bem o que é que eu estava a representar, por exemplo, a minha peça de final de curso era uma
uma maquete a um templo que era um templo, uma ode à natureza e à flora e fauna portuguesa autóctone. Na altura eu estava ainda muito a tentar perceber o que era isto, não é? Eu lembro-me, tinha as referências das lagartixas e das flores, sem as saber reconhecer como hoje sei, não é? Mas na realidade foi por aí, porque a gente ali também é muito convidada à contemplação, não é? Quer dizer, o desenho e mesmo o pensamento crítico artístico, não é? Convida-nos muito a tentar ver as coisas por outro prisma. E então sim, o jardim e também a forma como as coisas se conjugaram ali fez-me ir para a parte da ecologia e da natureza. Eu também sempre adorei pintar flores e paisagem e também muitas pessoas, mas era muito isso, a contemplação e o pensamento crítico acabou por me levar também para a parte da ecologia. Portanto, e do herbalismo. A pergunta que lhe ia fazer a seguir era de que forma é que a universidade contribui para esta sua identidade como agente de mudança, mas já estou a ver que foi precisamente esta ligação ao jardim, não é? Sim, muito. E o espaço lá, assim, nós entrávamos ali e também tinha, claro, o meu grupo de amigos, não é? E que ainda hoje mantemos, e nós pintávamos todos juntos, íamos para casa uns dos outros pintar todos juntos também e pensávamos em conjunto, não é? Então, e acho que trouxe-me esse espaço para a contemplação, esse espaço para o pensamento crítico e para a descoberta de coisas que têm que ser feitas, como por exemplo, neste caso, quando eu comecei-me a perceber, eu lembro-me perfeitamente que a minha descrição desse projeto final lá não era mesmo o ser humano é a única espécie que, destruindo tudo à sua volta, se destrói a si próprio, não é? E foi a arte que me levou aqui, coincidentemente ou não, levou-me porque é isso, é a reflexão e a expressão. E eu ainda hoje sinto que há coisas que eu só consigo dizer se eu as desenhar, ou se eu fizer uma escultura, porque mesmo o pensamento, muitas vezes, as mãos, sabem, é um veículo também de comunicação muito importante. E, claro, eu trabalhei muito isso nas Belas Artes, não é? Era isso que nós fazíamos, era exatamente isto. Como é que nós trazemos com as nossas mãos aquilo que sentimos ou aquilo que pensamos. Portanto, é aí que nasce o seu gosto pelo herbalismo, pelo poder das plantas. Sim. É aqui que nasce todo este processo. É sim, eu acho que eu já trago isso desde pequena, não é? A Alice nasceu, aliás, no interior do país. Eu nasci em Amarante, que é onde estou agora, e também tenho uma bisavó, que já faleceu há uns dias de fazer 100 anos, que era algarvia, de Alcoutim, que tinha muita relação com as plantas. O meu avô também fala, e apesar de eu nunca me ter interessado por isso diretamente, foi uma coisa que cresceu comigo. A minha mãe também, volta e meia, levava-nos assim a pessoas que trabalhavam com ervas para nos curar, era interessante. E então, estava a dizer que isso vem comigo desde pequena, não é? Mas ali eu consegui ter o espaço para pesquisar mais sobre isso. E também, nós em grupo, nós sempre tivemos esse desejo de voltar ao campo. Também havia esta coisa, não é? Na realidade, eu queria vir para a cidade, não é? Quando estava no campo. Mas uma vez chegada à cidade, eu queria voltar para o campo. E portanto, isso tudo... Falou mais alto a natureza. Falou mais alto, sim. Muito bem. Alice, queres explicar-nos melhor aquilo que faz hoje em dia nesta área da naturopatia, do herbalismo? O que é que tem feito? Explique-nos um pouco. Então, aquilo que eu faço até com mais frequência neste momento é partilhar nas redes sociais, especialmente no Instagram. Também tenho uma newsletter e um blog sobre informação sobre plantas espontâneas, as chamadas ervas daninhas. E de que forma é que elas nos podem ser úteis e como é que as podemos reconhecer, como é que as pessoas podem inseri-las na sua alimentação para cuidar de alguma maleita assim no dia-a-dia. E também faço depois caminhadas de identificação com grupos, vamos à montanha ou mesmo às vezes assim em zonas mais urbanas também é possível, porque as ervas daninhas estão em todo lado e até na cidade crescem bastante. E então é muito isso, e também a sensibilização, porque eu acredito que nada está separado, não é? E o que eu me tenho vindo a perceber é que as pessoas muitas vezes precisam de perceber se uma coisa lhes é útil para a valorizar, não é? E para não a querer destruir, porque nós temos um problema com os herbicidas, com o glifosato, não é? Especificamente, que é colocado
com muita frequência, que entra nos lençóis freáticos, depois vem para o nosso organismo, não é? Explique-nos um bocadinho para nós percebermos menos disto, o que é esse glifosato? Foi assim que disse, não foi? Sim, o glifosato é um herbicida. Que basicamente mata as ervas daninhas. Basicamente aquilo mata. Que vemos, por exemplo, nas ruas das cidades a ser aplicado muitas vezes com o pulverizador. Não é? Okay. E muitas vezes até as pessoas nem sequer têm proteção. Portanto, o que acontece é que o glifosato, já há vários estudos que comprovam que ele é cancerígeno e também sabemos que ele entra para as nossas águas e é muito difícil de eliminar. Portanto, os nossos rios e muitas vezes, a água que nos rodeia acaba por estar contaminada com isso, e não só a água, como também, porque esse glifosato também é muitas vezes aplicado para matar as ervas daninhas nos cultivos. Então, mesmo a comida que nós comemos, muitas vezes está contaminada com o glifosato. Então, é muito, porque dizer às pessoas, não usem glifosato, é difícil que as pessoas percebam porque é que não vão usar glifosato. Mas se as pessoas começarem a deixar de ter medo das ervas daninhas, não é? Porque esta coisa do medo... Eu lembro, a minha avó não usava glifosato, mas usava sal. Então ela punha sal no meio do paralelo, na altura da Páscoa. E funcionava. O sal também funciona. Mas também traz outros problemas, mas não tão graves como o glifosato. Então o meu trabalho é muito este, ou a minha missão é muito esta, trazer ao conhecimento e à lembrança de que estas plantas não são nossas inimigas, têm uma função como nós temos uma função no ecossistema. Muitas delas são úteis para nós, podemos utilizá-las na alimentação, outras não são úteis para nós, mas, por exemplo, podem ser úteis para as abelhas, para os insetos, não é? Então, parte muito disso. E também de relembrar que, portanto, através destas atividades, de workshops, também de ensinar as pessoas a fazerem a sua própria farmácia natural. Eu também tenho uma loja que abrimos já há 4 meses em Amarante, que é uma farmácia natural, uma espécie de ervanária, pronto. E a ideia é fazer também oficinas onde ensinamos as bases para as pessoas poderem fazer os seus próprios remédios, porque isso também é importante, trazer um pouco da autonomia da saúde. Porque isto, claro que a medicina convencional tem muitas coisas boas, mas também às vezes podemos utilizar as plantas sem o tanto prejuízo, com efeitos secundários, como utilizam. Isso é assim outro tema. Então é outro tema que eu falo. Falo desta parte da ecologia e da saúde pelas plantas, da saúde natural, da alimentação natural, do respeito por nós e pela natureza. Muito bem, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás. Estava-nos a dizer que está a viver em Amarante, que tem uma loja em Amarante, mas antes disso há uma história muito curiosa sua, que ele levou até à Serra da Estrela. E eu gostava que nos contasse essa história, porque é uma história muito engraçada. Sim, então foi assim... E que está no início de todo este processo, na verdade, não é? Claro, isso foi assim, eu sou um bocado 8 ou 80, vamos fazer, é para fazer. E então na altura estava a terminar as Belas Artes, fizemos a exposição de finalistas, ainda tinha 1 ou 2 cadeiras que teria que fazer no ano seguinte, mas juntamente com o meu companheiro, que estava na UTAD, na altura... O André, que nos está aqui a ver. André Montanha, sim. Ele estava na UTAD no primeiro ano, e eu até cheguei a ir a algumas aulas dele, porque isso também foi importante, a gente a perceber esta ecologia, aprendemos um pouco sobre isso lá. E nós, na altura, havia um casal também. Ou seja, eu já estava nesta procura pelas plantas e apareceu-nos um casal no caminho. Era um casal, eram os Felizes, que moravam numa quinta em Vila Real. E a senhora Maria Feliz trabalhava com as plantas. Belíssimo nome para alguém que trabalha com plantas. Ela, sim. A Luísa Sobral escreveu um livro inspirado na história dela, que não é bem a história dela, mas é só inspirado, há pouco tempo. E a Maria Feliz trabalhava com as plantas e nós fomos lá conhecê-los. E eles eram, assim, umas pessoas bastante filosoficamente, com uma filosofia arraigada e tudo. E eles fizeram-nos uma pergunta, que era: o que é que tu queres? E nós tínhamos mesmo esta grande vontade, este ímpeto de ir aprender com as pessoas mais velhas, de ir aprender, pôr as mãos na terra, cultivar. E na altura tínhamos uma carrinha, o André tinha uma carrinha, e que era uma carrinha casa, e fomos à procura de um sítio para viver de graça, porque os Felizes moravam numa quinta incrível, há 30 anos, de graça, e nós vimos que aquilo era possível. Nós já tínhamos a quinta em Amarante, mas nós não queríamos ir para Amarante, queríamos o mundo, não é? Queríamos o mundo, sim. O mundo, mas Portugal. Por acaso foi uma questão. Mas vamos para fora. Não, Portugal é tão fixe, vamos ficar aqui. Isto é.
isto é maravilhoso. E fomos assim à procura de água, não é? Era a questão da água, muito importante. Fomos dar à Serra da Estrela, a uma aldeia, Sameiro, em Manteigas. E as pessoas lá eram muito simpáticas, começaram-nos a dar... Curiosamente, estacionámos à beira de umas hortas comunitárias. Comunitárias, quer dizer, o terreno é de cada pessoa, mas as pessoas lá tinham, no fundo, no centro da aldeia, tinham as casas, mas depois tinham as hortas à volta e passavam o dia mais nas hortas até que na casa. E as pessoas começavam, foi em julho, início de agosto, a dar-nos as courgettes, os tomates, assim. E nós nunca foram vistos como estrangeiros, entre aspas? Não, eu acho que nos primeiros dias sim. Até porque o André tinha a barba grande. Sim. E as senhoras ficavam assim meias. Mas elas chegaram a dizer: oh menina, se não fosse a menina, olha que eu tinha medo do seu marido. Mas pronto, eles viram que nós não fazíamos mal, estávamos ali, éramos simpáticos. Não... E então acabamos por perguntar se teriam alguém, um terrenito para a gente estacionar a carrinha e cultivar. E deram-nos uma quinta. Foi uma quinta sem eletricidade. Vivemos 1 ano sem eletricidade. A água íamos buscar à fonte. Foi difícil? Foi incrível. Não foi difícil, foi mesmo... Não foi difícil, foi incrível. Eu guardo aqueles tempos mesmo como de felicidade extrema. Isso é uma bela forma de caracterizar. Eu perguntar-lhe se foi difícil e me responder que foi incrível é uma belíssima forma de caracterizar a história. É que foi mesmo. Eu guardo mesmo assim... do coração, as pessoas passavam, quer dizer, nunca nos faltou nada, davam-nos as batatas, os ovos, as couves. Nós aprendemos a cultivar, compramos umas cabras, lá a um senhor, começamos a aprender a fazer queijo de cabra e depois nós vivíamos hoje em dia num ritmo super acelerado, não é? E ali a gente vivia com o sol, não é? Acordávamos com o sol, deitávamos com o sol, tínhamos velas para ler um pouco à noite, mas a gente passava o dia todo a trabalhar e com as cabras, estávamos cansados, dormíamos e depois sentíamos-nos muito, muito, muito bem acolhidos por aquelas pessoas. E moramos nesse sítio, depois tivemos que sair e as pessoas imediatamente nos arranjaram um outro lugar, ainda melhor. Aí depois... Lá está, também houve um senhor que porque depois as pessoas preocupavam-se connosco, não é? Claro. Eles estão ali sem luz e tal, mas nós não pedíamos, porque nós na realidade estávamos bem. Arranjaram-nos um mini painel solar e foi aí que a gente se iniciou, porque nesta questão de viver fora da rede, e tivemos a nossa primeira experiência com painéis solares e agora também a casa onde nós moramos é fora da rede. Nós temos água de mina, temos os painéis solares e isso, para nós, esta coisa da autonomia e também... E acho que é importante, ou para mim foi muito importante, ter esta experiência, porque eu não fui criada nisto, não é? Quer dizer, eu fui criada como todos nós somos criados, com a eletricidade e a água e com luxos, não é? Que nós muitas vezes não valorizamos, mas que são luxos. E foi importante ter este momento de pausa e de perceber também como é que as coisas eram feitas antigamente, como é que o ser humano... É o tal reconectar com a natureza. Sim. Que eu falava na introdução, não é? Foi muito importante perceber, porque eu hoje consigo dar mais valor às coisas, não é? A gente clica no interruptor a toda a hora e não tem noção do que é que isso implica. E por isso foi mesmo muito bom. Muito bem. A Alice usa muito as redes sociais, vai a programas de televisão, já a vimos em alguns canais. Que tipo de impacto é que procura gerar com o seu trabalho nestas redes? Ao utilizar estas redes, o que é que está à espera? Pois, então, não é propriamente procurar o impacto. Eu acho que eu faço, e eu acho que isto é muito importante, que é, eu faço o que eu gosto e se houver impacto, claro que isso é ótimo, não é? Mas eu já fui mais da questão de impor as minhas ideias, não é? Porque às vezes quando uma pessoa pensa diferente do resto da família, temos esta tendência para impor, mas neste momento isso não é a minha atitude. Eu partilho aquilo que eu gosto, aquilo que eu adoro fazer e aquilo que é a minha paixão, que são as plantas, e espero, claro, não é? A gente acaba sempre por esperar alguma coisa, espero poder trazer esta consciência de que nós não estamos separados da natureza, porque há muito essa coisa, o que é natural, o que é humano, mas os humanos são natureza, não é? Mesmo a inteligência artificial está dependente da natureza, não é? Quer dizer, todo este ecossistema está tudo ligado. E percebermos isto, e ao percebermos que estamos todos ligados e que somos interdependentes, conseguimos respeitar e ter um impacto menor, porque
todos sabemos que vivemos tempos difíceis, alterações climáticas, poluição, não é? Quer dizer, eu, por exemplo, quando vejo que há um sítio com água e diz água imprópria para consumo, para mim isso é um sinal mesmo de que há alguma coisa que está muito mal, porque a água é a nossa base e nós estamos a poluir as nossas águas, não é? Ou seja, eu trago ou quero trazer muito esta perspectiva, ainda que não espero que as coisas mudem do dia para o outro, porque eu também tenho os pés assentes na terra, mas esta perspectiva para se poderem ir mudando pequenas coisas e mostrar que é possível, não é? Porque que é possível viver de forma mais simples, que é possível fazermos aquilo que gostamos e protegermos a natureza, e que ao protegermos a natureza também nos protegermos a nós próprios. A Alice tem uma comunidade grande, já tem quase 130 mil seguidores no Instagram, por exemplo. Sendo que está numa área para a qual as pessoas estão cada vez mais conscientes, ainda tem seguidores que criticam o seu trabalho, que de alguma forma tentam dizer que não faz sentido o que está a fazer, ou não tem essa experiência. Ainda hoje estava a falar disso com o André. É assim, quando isto acontece, não é? Quando uma pessoa chega a um grande número de pessoas, vai sempre haver alguém que diz, mas isso não é possível, ou mas os herbicidas têm que ser, não é? Mas não é o geral. No geral, eu tenho muito bom feedback. As pessoas tenho assim, e é isso que às vezes eu disse, o que me faz continuar é ter pessoas a dizer, olha, graças a ti não matei um sabugueiro que tinha lá no jardim, que não sabia o que era. Ou graças a ti, olha, como ortigas agora, sabes? E então, a maior parte do feedback é muito positivo. Achei piada a sua expressão, não matei um sabugueiro. A maioria das pessoas diriam, eu cortei um sabugueiro. Mas a Alice diz, não matei um sabugueiro. Muito bem. Alice, e quais são os maiores desafios que enfrenta enquanto artista e herbalista que promove o contacto com a natureza? Então, o maior desafio é esse, é continuar a usar a arte para comunicar, não é? Porque às vezes o tempo é assim mais escasso e anda na correria, mas eu preciso disso, preciso de parar. Por exemplo, uma coisa que eu fiz no ano passado, eu fiz um calendário onde utilizei a ilustração, a pintura e ao mesmo tempo o herbalismo. E isso foi algo que eu fiz conscientemente. Eu pensei assim, não, eu preciso de criar alguma coisa com as mãos. O que é que eu vou fazer? Olha, vou fazer um calendário e tentar juntar o útil ao agradável, não é? Porque também uma pessoa tem que ser empreendedora e conseguir... e talvez seja esse o desafio, não é? Que é estar onde estou, fazer aquilo que gosto e conseguir também ter um rendimento disso que sustenta a mim e a minha família. Continua a ser uma artista, na verdade. Continua a ser uma artista, sim. Eu sou artista. Eu acho que uma pessoa quando é artista para sempre. Mas eu acho também que todos somos artistas. Acho que todos temos a capacidade de criar e a criatividade, só temos que ir às vezes procurar um pouco isso. Que também costuma dizer, um artista é alguém que desenha bem. Não, a arte pode ter muitas formas, sim. Então será esse o desafio de conseguir conciliar tudo, não é? O que eu gosto de fazer, o que o mundo precisa que seja feito e aquilo que eu também preciso e a minha família. E continua a ser a escultura a sua forma de arte favorita ou não? Ou já está mais... Não, era aquilo que eu estava a dizer anteriormente. Depois de sair das belas artes, eu fazia principalmente cerâmica, era a minha preferida. Não tenho forno, não tenho... Pronto, andamos sempre de um lado para o outro, acabamos por... É mais a pintura, o desenho. Então, que conselhos é que daria a quem está a terminar a universidade? Eu acho que, acima de tudo, devemos fazer aquilo que gostamos. A nossa vocação. Isto é muito importante. Eu vejo que as pessoas que conseguem ser agentes de mudança e ter um impacto são pessoas que, à partida, estão a seguir o seu coração. Isto pode parecer um bocado, assim, vago, mas não. É importante percebermos qual é a nossa vocação e não termos medo de a seguir. E seguir o coração. E seguir o coração, sim. É uma frase importante que deixou aí. É muito importante isso. Muito bem. Esta pergunta que lhe vou fazer agora está muito bem aplicada a alguém apaixonada pela natureza, que é o seu caso, não é? Se pudesse plantar uma semente hoje que representasse o futuro que gostaria de ajudar a construir, que tipo de semente seria e porquê? Eu acho que seria a semente do coração, como estávamos a falar, das pessoas poderem seguir o seu coração e do respeito pela natureza. Eu acho que isto é mesmo crucial, é percebermos, já disse várias vezes, mas a semente de percebermos que nós somos natureza também, não é? O coração é natureza, não é? Portanto, a semente do respeito pela natureza. Sim.
Muito bem, acho que é uma belíssima forma de acabarmos esta entrevista. Alice, muito obrigado. Foi um gosto tê-la aqui e conhecer a sua história. Chegamos ao final do primeiro Alumni Mundos da 10ª temporada. Ficamos por aqui. Muito obrigado por estar desse lado. Até ao próximo episódio.